E já que você tocou nesse assunto sensível que eu considero relacionado ao dízimo, eu queria te perguntar: o dízimo é bíblico, não é? Você já deu uma sua opinião que acha certo o pastor receber uma ajuda. Eu também acho certo. Pô, ele está à frente da obra, dedicando, às vezes não tem até tempo de trabalhar em outras coisas, ele precisa ter o sustento dele, né? Sim. Mas dízimo é bíblico ou não é? Deixa eu só voltar na pergunta para falar uma coisa. Eu, como pastor, eu quero falar com muito carinho dos meus pares, o pastor se doa demais, Bruno. O pastor, por exemplo, quando uso o meu carro para fazer uma visita, quem é que está pagando a minha gasolina? Sou eu. Quem é que está fazendo? Eu prego na nossa igreja Moarama uma vez por mês, né? E quem é que paga todas as despesas? Essa foi uma das condições que eu alinhei com o pastor lá. Pastor, eu vou. O senhor não precisa me dar oferta e eu não quero nenhuma despesa. Eu vou. Por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. É dele. Não é nada meu, é tudo dele. Mas tem pastores que, cara, o cara usa o seu próprio carro para beneficiar a igreja, para abençoar a igreja. São pessoas que fazem um trabalho lindo e relevante. É óbvio que tem aqueles caras no meio que é o joio no meio do trigo, mas aí Deus vai fazer a separação. Mas falando do dízimo, de onde é que surgiu o dízimo? O dízimo surge antes da lei, quando Abraão volta de uma vitória e a Bíblia diz que ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? E ele dizimou a Melquisedeque. Ele achou tão maravilhoso e ele dizimou. O dízimo, as pessoas deturpam muito o dízimo, Bruno. O dízimo, cara, as pessoas falam, não, se você não der o dízimo, Deus não vai abençoar. Eu não quero dizimar para Deus me abençoar. Por quê? Porque Efésios 1, versículo 3 diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então, por que eu dizimo? Por gratidão. Dizimar é olhar para o retrovisor e dizer o quanto ele me deu. E quando eu falo de dízimo, eu gosto muito de Hebreus 7, versículo 7, que diz assim, ó, e sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Se eu enxergo que Deus é o maior, eu não tenho dificuldade de dizimar. Agora, se eu sou o maior, eu tenho dificuldade. Vai me faltar, porque ele não é o maior. Se ele é o maior, é ele que supre, ele que é a fonte, sem contradição nenhuma. O menor é abençoado pelo maior. Dizimar é um gesto de gratidão, de amor. Agora, é óbvio, eu sei que você já vai emendar aí quicando, mas e os caras que né, roubam o dízimo, que desvia o dízimo? Que usa para a vida pessoal, por exemplo. Olha só, quando eu, Mauro, dizimo numa igreja local, é entre eu e Deus. Eu entrego ali, a minha parte está feita com muita gratidão. O que as pessoas vão fazer daí para frente, Bruno, elas vão prestar conta diante de Deus. Né? Se existe alguém que está fazendo algo que não deveria fazer, saiba que vão ser julgado por isso. E talvez aqui na terra não, mas lá em cima sim. Né? Então, só que a gente não pode pôr todo mundo dentro do mesmo balaio. Né? Tem pessoas, ministério, que fazem um trabalho tão lindo, tão relevante, pessoas que fazem tudo certinho. A gente banalizou o dízimo como se todo mundo fosse ladrão, como se todo pastor fosse ser vergonha, como se todo pastor precisasse roubar o dízimo de alguém. Eu diria que a maioria são pessoas corretas, pessoas sérias. E outra coisa, o dízimo é voluntário. Você não quer dar o dízimo, não dê. Se você acha que está errado, eu acho que é certo. Mas se você acha que é errado, então não dê. E outra coisa, se você der... Olha, eu gosto muito da história da viúva, né? daquela mulher que pegou tudo que tinha e foi lá e colocou no gasofilácio. Aí Jesus estava sentado lá. O cara pegou, foi lá, trocou as moedas, trocou o dinheiro por moeda, jogou no gasofilácio, fez aquele barulho daquele monte de moeda dentro. E aí Jesus pergunta, quem deu a maior oferta? E aí Jesus responde, ela deu a melhor oferta porque ela deu tudo o que tinha. É muito mais do que dinheiro, ela deu de coração. Então é óbvio, né? E é muito triste, porque nós somos muito deturpados pela questão financeira. Só que o primeiro conselho que eu quero dar então, não coloque todo mundo no mesmo balaio. Não é porque tem um pastor que está roubando que todos os pastores são ladrão. E o cara que estiver roubando é porque ele ainda não entendeu quem é Deus. Ele é um pastor que infelizmente não teve os olhos abertos, porque é impossível você ser um homem cheio do Espírito Santo e desviar o dinheiro, porque o dinheiro não nos pertence. O maior problema, Bruno, é que os pastores administram as suas igrejas como se eles fossem dono delas. Eu não sou dono da igreja, a igreja é dele. A noiva é do noivo, eu não sou dono dela, eu sou o mordomo. E como mordomo, eu vou prestar conta para alguém. Então, se eu ou qualquer pastor tocasse a igreja dessa forma, entendendo que nós somos o mordomo, nós tocaríamos de uma forma muito diferente. A igreja não é uma extensão da nossa casa, a igreja é dele. Então nós temos que tocar com temor e tremor. Voltamos ao organismo e organização. Muitos querem ser o dono da organização, e até são. Né? Infelizmente. Até são, tudo bem. Mas não podemos julgar toda a doutrina cristã por causa de uma pessoa. Sim. Por causa de duas pessoas. Por causa do pastor que fez isso, fez aquilo. Não dá, igual você falou. Eu acredito
que 99,9% dos pastores fazem o certo, mas lógico, como qualquer outra situação, tem o joio, né? A igreja que eu faço parte do Conselho Fiscal. E uma vez, você sabe, Bruno, você é membro lá da nossa igreja, você vai ver isso acontecer. A gente faz prestação de conta uma vez por ano. E a gente escolhe um mês aleatório lá e presta conta abertamente de todo o mês. E a gente fala lá na reunião, você vai ouvir isso quando você for lá com a gente. Olha, irmãos, qualquer pessoa que quiser abrir qualquer outro mês está à disposição. Se você tiver dúvidas, se você quer perguntar onde é que a igreja está gastando o dinheiro que é ofertado lá, está à disposição. A gente faz da forma mais transparente possível. Qualquer membro da nossa igreja, Bruno, pode ir lá hoje e falar, olha, pastor Ivo, eu gostaria de dar uma olhada nas finanças da igreja. Está aberto a qualquer um que quiser ver. Então, quando você caminha na luz e na transparência, é muito tranquilo. Não tem que esconder nada de ninguém. Nós caminhamos na luz. Então, se eu posso até dar um conselho para os pastores que estão ouvindo, caminhe na luz, faça uma prestação de conta anual, né? Mostre. Ah, mas eu não vou mostrar porque isso é algo que não diz respeito a eles. Diz sim, é eles que estão ofertando e dizimando lá. Então, qual a dificuldade? Se a gente caminha na luz, qual o problema de mostrar? Na nossa igreja nós não temos esse problema, prestamos conta uma vez por ano na Assembleia, mas deixamos aberto para qualquer membro, a qualquer hora que quiser ver o balanço financeiro da igreja.